Vamos lá? Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom Todo dia a mundo já todos. vai se aproximando aí. Bom dia. Eu queria pedir, queria agradecer a presença de vocês aqui hoje. Eu queria pedir algumas coisas para a gente poder fazer isso aqui funcionar direito, sem a gente ficar tendo nenhum tipo de conforto, tá bom? Eu vou pedir que vocês desliguem o microfone, por favor. Quem tiver uma internet mais limitada, pode desligar também a câmera para não ficar muito pesado. A participação, quando vocês forem solicitar participação, eu queria que vocês levantassem a mão, tá bom? Para a gente poder visualizar quem está querendo tirar uma dúvida. Quando for participar, eu gostaria que deixasse o telefone celular no silencioso para os sinais sonoros do celular não atrapalharem, tudo bem? A gente vai disponibilizar, o chat não está disponível por uma limitação mesmo tecnológica que a gente tem aqui na secretaria. Então, a gente vai disponibilizar um e-mail para que vocês possam contribuir com as suas, colocar suas dúvidas, se a gente não conseguir responder todas aqui, tudo bem? O meu nome é Thalita, eu não me apresentei, eu faço parte da equipe da Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal. Hoje eu faço a gestão e governança da rede CIPEC, e por esse motivo a gente se juntou com a equipe do Departamento de Sistemas da Secretaria de Gestão de Pessoas para poder fazer uma mapeamento das unidades que são parte da rede de gestão de pessoas, certo? Então, quem chegou por agora, eu peço que desligue o microfone, por gentileza. Então, assim, esse trabalho que a gente está fazendo é para mapear essa rede, para que a gente consiga construir juntos tanto o que a gente precisa para evoluir em gestão de pessoas, quanto para a gente poder também fazer censo, ser mais assertivo nas nossas comunicações e tudo mais, tá certo? Então, por isso que a gente está fazendo isso. O meio que a gente está fazendo, sistematizado, é o EORG. Por isso que vocês estão fazendo essa classificação com um marcador dentro do sistema EORG, que ele faz uma reunião de informações do CIORG e do CIAP. Então, vai trazer informações bem importantes para a gente. Tudo bem? Então, por isso que vocês estão aqui. Hoje a gente vai tirar as principais dúvidas sobre essa classificação. Junto comigo na equipe, hoje a gente tem aqui a Francine, o Fiuza, o Johnny está ajudando a gente também. Quem mais está aqui, Fiuza? Aqui da equipe, acho que somos nós e tem todos os convidados aí do CIPEC que fazem parte dessa equipe também, né? Isso. Então, assim, a gente bolou um formato hoje para trabalhar com vocês com as principais dúvidas que rolaram até hoje. Então, assim, eu acredito que a gente consiga sanar a maior parte dos problemas que vocês estão enfrentando para fazer essa classificação, que envolve também algumas questões de cadastro do EORG. Então, a gente vai conseguir sanar essas dúvidas. E eu peço que vocês tenham... você vai começar explanando, né, Fiuza? Então, eu vou passar para o Fiuza para ele já iniciar o que está preparado para a gente apresentar e que a gente consiga aproveitar e tirar as dúvidas todas aqui, tá certo? Sintam-se à vontade, esse espaço é nosso, é um espaço de escuta também. Então, vamos começar, Fiuza. Bom dia, pessoal.
eu sou o Antônio Fioza, como a Thalita comentou, né? Eu trabalho aqui na Secretaria de Gestão de Pessoas, na área de sistemas, né? E eu estou à frente aqui junto com a Francine na implantação aí do projeto do EORG, né? Que todos vocês têm utilizado nas últimas semanas e que tem mexido bastante aí no operacional, no dia a dia de vocês, né? Então, a Thalita, o EORG, né, ele proporcionou também essa funcionalidade dos marcadores, que está nos auxiliando bastante aí no mapeamento dessa rede. E como a gente começou a utilizar o marcador nesse momento de implantação do EORG, então surgiram, naturalmente, muitas dúvidas. Eu entendo que vocês têm muitas dúvidas, realmente. Então, nós estamos aqui para tentar... A Thalita mapeou essas principais dúvidas que surgiram, então eu vou passar por elas. E, na medida do possível, também explicando um pouco do processo do EORG. E até conversando com alguns de vocês, eu vou bolar, se nas próximas semanas, talvez até na semana que vem, a gente fazer uma live também para dar uma passada geral no processo do EORG, esclarecer outras dúvidas, né, que eu sei que todos vocês têm. Então, eu acho que esse modelo de interação, né, que eu tenho tido com vários de vocês, tem nos ajudado bastante a melhorar a aplicação, identificar aí os pontos de melhoria e que o objetivo, né, que eu queria deixar para vocês dessa solução, né, é que realmente melhore o dia a dia de todo mundo, né, que é onde nós queremos chegar em breve. Tá? E, naturalmente, nesse período de construção, há aqueles incômodos, né? Então, a analogia que eu faço é como quando nós estamos construindo uma ponte. Enquanto a ponte não fica pronta, nós temos aí os desvios, o trânsito piora, né? Tem poeira, né? Tem incômodo. Então, nós estamos nesse processo. Então, o que eu posso garantir para vocês é que nós estamos trabalhando bastante para que realmente, em breve, o processo esteja mais fluido e realmente desonerem vocês, né, nesses aspectos de tarefas de ficar cadastrando e atualizando a estrutura em diferentes sistemas e que vocês tenham mais tempo exatamente para fazer a parte de gestão de pessoas que a gente precisa cada vez mais. Tá? Eu vou compartilhar aqui um material onde tem essa consolidação, eu vou passar para vocês. Vocês todos estão vendo aí os slides? Sim. Estão vendo? Então, tá bom. Eu vou passar aqui rapidamente em 2 slides, né? Que eu acho que só para dar uma pincelada no processo. Eu sei que imagino que todos, uma parte já está entendendo o processo do EORG, né? Que o EORG, ele não é só um sistema, tá? Eu acho que isso é importante a gente colocar, não é mais um sistema. Ele, na verdade, a implantação do EORG envolve uma mudança de processo, uma mudança do modus operandi de cada órgão, de como a gente trabalhava com essa parte de estrutura, cargos e funções. Então, aliás, a ferramenta em si, cada vez mais, ela vai ficar mais fácil de utilizar e, com a integração, muitas das vezes ela vai ficar até transparente no processo. Tá? Então, o EORG, ele, como sistema, né, eu acho que ele vai ser menos utilizado com o passar do tempo. O mais importante é o processo que ele está mudando. Tá? Então, e aqui eu fiz assim bem resumido, tá? Mas eu queria assim, vou sempre focar, reforçar isso, porque há uma mudança de como são feitas as coisas, tá? Então, até então, quando a gente precisava alterar uma estrutura ou criar uma org nova, como é que era feito? O pessoal simplesmente recebia isso, o pessoal que trabalha com SIAP, e fazia isso tudo no SIAP,
cadastrava, nomeava a pessoa, designava a autoridade, né? Então, hoje esse processo está mudando, né? E por que esse processo está mudando? Hoje a gente tem um sistema, né? Não sei se todos conhecem, que é o CIORG, é um sistema que já tem quase 20 anos aí de estrada, que ele é o responsável formalmente, é um sistema estruturante responsável pela estrutura dos órgãos. Então, quando sai um decreto, sai um normativo, todo órgão deveria ter sua estrutura cadastrada dentro do CIORG, né? Cadastrada e atualizada. Então, e hoje, muitas das vezes, cada órgão tem sua estrutura, né? Tem uma estrutura dedicada para trabalhar no EORG. Então, ou, em muitos casos também, tem órgão que não tem essa estrutura dedicada. Então, é a mesma pessoa que trabalha lá no CIAP e a mesma pessoa que trabalha no CIORG. Então, que como o CIORG precisa manter essa estrutura, veja só, eu tenho toda uma equipe compartilhada ou não, que atua no CIORG e atuava também no CIAP, para fazer a mesma coisa, que é cadastrar a parte de estrutura de cargos e funções. Então, o que a gente está trabalhando é para que essa atividade seja feita uma vez só. Então, eu cadastro e altero essa estrutura no CIORG uma vez só, e isso vai se propagando na demais cadeia de valor, né, de sistemas, até que chegue no CIAP com a estrutura pronta, né, e de tal forma que as pessoas que mexam com o CIAP, elas simplesmente precisam fazer a parte de gestão de pessoas. Então, só para não me alongar muito, então, assim, no CIORG, a gente tem que... Eu preciso criar uma org nova, mudou minha estrutura, a primeira etapa é atualizar no CIORG. Né? Eu não consigo mais criar uma org nova no CIAP, uma org formal. Tá? Então, tem que fazer esse cadastro no CIORG. O EORG vai receber isso a partir do sincronismo. Tá? No EORG, vocês podem fazer algumas ações, entre elas, né, a parte de vinculação de UPAG, criar uma UPAG, e a parte de marcadores, né, que é até o principal foco da nossa reunião aqui. Quando vocês finalizam essas informações, parte disso é sincronizada no CIAP. Tá? Uma coisa importante, né, que principalmente nessa fase de implantação, e que, de certa forma, vai responder alguns questionamentos relacionados ao marcadores. Tá? Nós começamos já fizemos mais de 170 órgãos, tá? Que é o sincronismo da estrutura do CIORG com o EORG. Tá? E quando a gente faz isso, principalmente na primeira vez, né, que é o caso agora, o EORG ele cria várias tarefas para serem complementadas, principalmente nos casos que estruturas que foram criadas no CIORG e não tem seu equivalente no CIAP. Então, é preciso que vocês, né? Eu acho que boa parte vocês já fizeram, mas quem não fez ainda precisa entrar no EORG e complementar essas tarefas. Então, você pesquisa lá, tem um jeito mais rápido de identificar essas tarefas, né? No site, depois a gente vai até divulgar, tem esse material, tá? Que a gente está, na medida do possível, nós estamos complementando com mais informação, mas, bem resumido, vocês pesquisam, marca esse ponto aqui, o que está pendente de sincronização, e vai aparecer todas as tarefas que precisam ser complementadas. Você vê nesse exemplo aqui, eu tenho várias unidades que precisam de cadastro. Tá? Então, são unidades que existem no CIORG e que não existem no CIAP ainda. Então, isso aqui vai responder alguns questionamentos que foram feitos relacionados apareceu que tem uma versão mais nova da minha unidade. Tal. Isso é em função desse sincronismo que foi feito e o órgão ainda não complementou os dados para que essa estrutura seja atualizada no CIAP. Tá? Vamos aos questionamentos propriamente dito, tá? Então, aqui a Thalita elencou os principais, os mais recorrentes, tá bom? Vocês estão em qual tela, pessoal? Está todo mundo me acompanhando? Na primeira ainda, no processo. Está no processo. CIORG, EORG e CIAP. Eu já estou na terceira, então vamos lá. Eu vou descompartilhar e compartilhar de novo, tá?
Vocês estão vendo qual tela agora? Dúvidas decorrentes. Dúvidas recorrentes. O colega avisou aqui que não estava mudando a tela. Então, obrigado, Francine. Então, ó, a parte de sincronismo, tá? Que eu comentei. Aqui, então, quando você pesquisa, tá? Vocês estão vendo agora? Sim. Sim. Tá. Eu até tirei do modo de apresentação, porque eu acho que fica mais fácil. Se você não estiver vendo, vocês não avisam. Então, você marca aqui o pendente de sincronismo, tá? Então, nesse órgão, por exemplo, ele estava, nesse momento, com várias tarefas pendentes de cadastro, tá vendo? Nesse caso específico aqui, são unidades que existem no CIORG, mas não existem no CIAP ainda. Então, você tem que entrar aqui no EORG, clicar aqui nesse menu hambúrguer, né, que são esses 3 tracinhos, complementar os dados, tá? Então, no site, no portal do servidor, lá na área do EORG, tem um passo a passo de como fazer isso, tá? É importante que todos façam, tá? Por que é importante isso? Várias atividades, inclusive dos marcadores, algumas coisas vocês não vão conseguir concluir se essas tarefas não forem complementadas, tá bom? Então, tem vários questionamentos que remetem a isso, né? Essa sincronismo que foi feito, o órgão ainda não complementou os dados, né? Em outros casos, o parte do questionamento era que o sincronismo não tinha sido feito ainda, tá bom? Mudou a tela para vocês? Sim. Então, tá. Então, vamos às dúvidas propriamente ditas, né? A primeira dúvida que a Thalita mapeou aí como mais recorrente foi relacionada a como excluir ou remover um marcador, tá? Eu vou compartilhar, mostrar aqui online aqui como é que faz isso, tá? Você faz isso lá no próprio EORG. Deixa eu compartilhar uma outra tela. Vocês estão vendo a tela do CIGEP? Sim. Sim. Então, olha, eu estou aqui numa org, tá? Sim. Específica, na aba de marcadores, tá? Então, como vocês devem ter feito, você vai incluir, quando você inclui um marcador, você inclui no CPE que inclui o marcador, correto? Tá vendo que ele apareceu aqui embaixo? Ô, Fiuza, Oi? tem como você colocar a tela cheia? Vamos lá, eu vou aumentar o zoom aqui. E às vezes no Zoom dá. Aí tá bom. Aí deu. Aí até passou um pouquinho, mas tá bom. Melhorou? Tá bom. Melhorou. Vocês viram como é que eu incluí o marcador, certo? Inclusive, eu posso incluir mais de um marcador, tá? Se for o caso, tá? Se aplicar. Vou só colocar um exemplo aqui. Incluir um novo marcador. Então, tá vendo que ele está aparecendo aqui embaixo, né? Os marcadores. Ah, eu incluí errado, eu quero excluir. Então, você clica no menu hambúrguer, desses 3 aqui, opção excluir. Tá bom? Deseja realmente excluir? Sim, ele excluiu. Lembrando que para a classificação CIPEC, ou seja, para a gente conseguir identificar as unidades de gestão de pessoas, é só um marcador para cada org. Não tem como uma org ser classificada com mais de um marcador, tá? Embora a funcionalidade permita que se coloque vários marcadores, a classificação CIPEC sempre será só uma. Inclusive, até reforçando isso, Catarina, por isso que nós até, na nomenclatura, né, usou essa nomenclatura CIPEC. Né? Por quê? Na medida do possível que a gente está implantando, pode surgir necessidade de outros marcadores, né? Se você quer, eu quero marcar no conjunto de unidades com determinada característica. Então, a gente pode criar outros marcadores e a uma mesma unidade ela ter múltiplas classificações. Mas ficou claro essa parte de exclusão? Eu creio que sim, né? Então, e aí no final você grava essa informação, tá? Eu não vou gravar, até porque aqui eu peguei como exemplo. Eu vou agora para os próximos questionamentos, vou voltar aqui para a apresentação. Opa, não. Enquanto isso,
Eu vou até conversar com vocês a respeito de que todas as vezes que forem criadas unidades novas de gestão de pessoas ou que unidades de apoio administrativo forem sendo identificadas, vocês podem fazer a classificação ao longo do tempo. É importante que cada criação de unidade que tenha essa referência em gestão de pessoas, que ela seja classificada para que a gente tenha sempre isso atualizado. Então, vamos lá. Aqui eu juntei duas perguntas que estão um pouco relacionadas, tá? No item 2. Nós conseguimos classificar dentro do ORG todas as ordens necessárias, com exceção das 12 unidades pagadoras. Existe algum motivo para o PAG não conseguir ser classificado? E a segunda está um pouco relacionada a esse assunto. Após classificação CIPEC, verificamos que as ORGs que puderam ser classificadas foram desvinculadas ao PAG 084, que é uma ORG informal, de acordo com as orientações aplicadas na etapa do deparo. Dessa forma, solicitamos orientação dessa situação para que possamos repassar à Pró-Reitoria, considerando que, ao tentarmos realizar movimentações financeiras ou cadastrais, com os servidores de ORG classificadas, só apresentar erro de ORG não vinculado à unidade pagadora. Vamos lá. O que é o importante aqui, tá? Esse é um ponto importantíssimo. E aí, depois, no final, a Thalita vai deixar nossos contatos aí também, e que a gente precisa, os órgãos que tiverem nessa situação, a gente precisa atuar para resolver com a maior brevidade possível, tá? Em que sentido? Toda o PAG também é uma ORG, tá? Então, uma OPAG, ela tem que ser uma unidade formal, tá? Ela não pode ser uma unidade informal. Tá? O que aconteceu? E aconteceu com vários órgãos, tá? Quando nós implantamos o EORG, a primeira etapa era aquela etapa de deparo, que a gente chamou, que é compatibilizar uma estrutura existente do CIORG com a estrutura existente do CIAP, até para a gente não duplicar essa estrutura no CIAP. Então, os órgãos fizeram esse mapeamento, e aí o que aconteceu? Muitas das vezes, principalmente com as universidades, no CIAP, muitas das vezes a unidade pagadora da universidade era uma org chamada reitoria, tá? Só que, da forma que o CIORG trabalha, você não tem uma caixinha separada da reitoria. A reitoria, entre aspas, é a própria unidade pai, que é a universidade, tá? Então, muitos órgãos não fizeram a associação da UPAG com a unidade existente do CIORG, naturalmente, porque não tem mesmo, tá? E decidiram marcaram a UPAG como informal ou, em alguns casos, não marcou nada, né? Então, falou, ela não é formal, porque não tem no CIORG, mas também não marcou como informal. Aí nós geramos duas situações, tá? Uma situação, aquelas unidades que não tiveram nenhuma marcação, ou seja, não foram associadas como formais, ou não foram marcadas como informais, o entendimento, como foi passado aí nos comunicas, todas essas unidades, elas são candidatas à extinção, tá? Então, no EORG, se você pesquisar essa unidade, você não acha ela mais, né? Apesar delas continuarem existindo no CIAP, porque o processo de extinção é a próxima funcionalidade aí do EORG. E aí, o que os órgãos estão trabalhando é pegando essas unidades e colocando em extinção e fazendo um processo de extinção dentro do CIAP. Só que, naturalmente, uma OPAG, ela vai continuar existindo. Então, esse caso aqui da 84, né, nessa pergunta, provavelmente foi isso que aconteceu. Então, o órgão não marcou nem como informal, nem como formal. Então, no EORG, ela deixou de existir, tá? Apesar dela continuar sendo uma OPAG no CIAP. Qual que é o problema disso, se manter essa situação? Amanhã, o órgão quiser incluir, por exemplo, um novo CPF para liberação de pagamento. Ele não vai conseguir, tá? Por quê? Essa ação agora é feita no EORG. Então, essa alteração de parâmetros da OPAG é feita na ORG. Então, o órgão não vai conseguir fazer. Da mesma forma que, nesse caso, dessas 12 unidades, tá? Por que ele não conseguiu colocar o marcador? Não é porque é unidade pagadora, é porque simplesmente essas unidades aqui estão como unidades informais. E dentro do EORG, uma unidade informal, ela sempre está vinculada à unidade formal, tá? Então, na verdade, você classifica a unidade formal. Então, e na medida do possível, vocês vão entendendo isso,
apesar de nós não termos atuado nesse foco de unidade informal nesse momento, mas, assim, esse conceito de unidade formal, muitas das vezes, ele tem que, na medida do possível, deixar de existir, tá? Porque, a não ser com alguns casos muito particulares. Porque unidade informal, na verdade, assim, se o órgão precisa dessa unidade, faz sentido ter na estrutura, ele tem que negociar, trabalhar para que isso conste na estrutura formal do órgão. Então, é um outro trabalho dentro daquele processo de que, quando estiver sendo definida uma estrutura do órgão e tal, tem que ser feito um trabalho para que seja viabilizado essa estrutura dentro na estrutura regimental do órgão. Então, o motivo aqui de não conseguir classificar foi esse, tá? Então, o que eu vou pedir para vocês, né? Eu já tenho conversado com alguns órgãos, então, assim, quem estiver com essa situação de unidades que são pagas, que estejam como informais, a gente precisa regularizar isso. E como é que vai ser feita essa regularização? Vocês têm que elencar uma outra org dentro do órgão para fazer o papel de UPAG, né? Então, a gente vai ter que promover essa org para o PAG, né? Tem um passo a passo no portal do servidor de como fazer isso, tá? Então, vai ter que promover essa unidade para o PAG, vincular todas as demais unidades do órgão, né? Que estavam vinculadas ao PAG antigo, a essa nova UPAG, e depois a gente desativa essa UPAG antiga, tá? A gente precisa que isso seja feito, de preferência, logo no início da abertura do processo da folha, porque para a gente fazer isso com calma, né? Porque naturalmente esse processo ele tem impacto na folha de pagamento, né? Porque se a org não estiver vinculada a um PAG, todos os servidores daquela org podem ter problemas no pagamento. Então, a gente tem que fazer esse trabalho com cuidado, mas precisa ser feito, tá? Eu reforço isso, porque senão, no momento que precisar alterar uma configuração, fazer algo do dia a dia aí de pagamento, o órgão vai ficar numa situação complicada, tá bom? Não vai conseguir fazer. Certo? Depois, assim, se talvez, né, Thalita, a gente deixar para o final, tiver alguma dúvida, né? Eu acho que, de repente, pode ser melhor, né? Vamos lá, para a pergunta 3. Informamos que estamos com dificuldade. Desculpa, Fiuza. Vamos fazer o seguinte, a gente vê todas as dúvidas que a gente já tem, que possivelmente sejam as dúvidas elas são as mais recorrentes, são as que eu tenho mais respondido, e aí a gente vai sanando já a maior parte dos questionamentos, tá? Mas no final a gente explica, tá bom? Tá bom. Essa pergunta, informamos que estamos com dificuldade de alterar o código de autoridade no CIGEP. A opção de alterar não está ativa. Essa aqui, depois eu precisava entender exatamente o caso em específico, mas aqui pode ter algumas hipóteses, tá? A primeira delas é se o órgão não está com a habilitação correta, né? Para operar hoje o EORG, o órgão precisa estar com a habilitação nível órgão, né? Então, eu já vi esse tipo de situação acontecer, porque o usuário estava com a habilitação nível UPAG ou nível UORG. Então, aí essa função não fica ativa. Uma segunda hipótese é o navegador, né? Então, hoje o CIGEP ele é compatível com o Chrome e com o Firefox. Então, já vi isso acontecendo quando o órgão está acessando, por exemplo, o Internet Explorer. Então, tem várias funcionalidades que simplesmente não funcionam, né? E tem uma outra hipótese também, no período de processamento que a folha está fechada, né? Então, quando a folha está fechada, a gente não permite essa alteração, né? Até para a gente minimizar problema de inconsistência de informação, tá? Então, são as hipóteses, aí eu preciso entender o caso específico. Se continuar, eu peço que o órgão entre em contato com a gente para a gente poder atuar e ver o caso específico, tá bom?
Vamos lá. A pergunta 4 aqui. Ao tentar realizar a classificação das UORGs, como unidade de apoio de gestão, no sistema EL, verificamos que a informação sobre o PAG dessas UORGs acabou sumindo do sistema SIAP. Tememos que isso pode ter algum reflexo negativo no processo da folha de pagamento. Tá? Vamos lá. O EORG, ele não faz sumir no SIAP. Tá? Então, o que pode ter acontecido eu criei uma unidade nova, tá? Quando eu crio uma unidade nova, eu preciso vincular naquela aba de identificação da UPAG, da ORG, eu tenho que identificar qual que é a UPAG vinculada àquela ORG, tá? Então, provavelmente, o órgão ele não fez essa vinculação, tá? Essa é uma hipótese. Segunda hipótese, que está um pouco relacionada àquele item anterior. A UPAG do órgão é uma UPAG foi classificada como... não foi classificada lá no DEPAR. Então, a UPAG deixou de existir no EORG. Então, se ela deixou de existir no EORG, então, quando você edita a ORG, ela também deixa de existir. Então, como deixou de existir? Quando o órgão gravou o marcador, essa informação sincronizou com o SIAP. Então, a UPAG deixou de existir para aquela ORG. Entendeu? Então, isso realmente, como eu comentei lá atrás, se a ORG não tem uma UPAG vinculada, pode ter reflexo negativo no processamento da folha, sim. Tá? O que minimiza isso, tá? E a gente teve alguns casos no mês passado, e esse mês eu não tive nenhum relato, tá? Quando a gente tem esse pré-processamento da folha, um dos itens que é checado é exatamente isso, né? Se tem o ORG que está sem o PAG associado. Né? Então, nós não encontramos, nesse processamento, não foi identificado nenhum caso nesse sentido, tá? Mas é algo que a gente precisa sempre estar atento. Sempre que eu editar uma ORG, na primeira aba, né, que é a aba de identificação, você precisa vincular a determinada UPAG. Vou até mostrar aqui para vocês, para não ter dúvida, tá? Vocês estão vendo a minha tela? Do CIGEP? Ok. Agora sim. Tá bom. Então, eu entrei aqui na edição de uma ORG, tá? Então, ó, eu tenho aqui várias, ó, a aba de identificação, complementar, autoridade e marcadores, correto? Então, na aba de identificação, tá? Que é a primeira aba. Oi? Perdão, não estou vendo. A tela está travada. Tá travado. Não, tem que diminuir o tamanho da tela. Agora apareceu. Apareceu? Então, tá bom. Agora sim. Então, eu entrei na edição de uma ORG, tá? Então, na aba de identificação, ó, tem aqui todos os parâmetros da unidade. Então, ó, tá vendo que essa unidade aqui não é uma UPAG, né? Aí você tem que, ó, vinculada ao PAG. Então, aqui tem a opção de você selecionar qual é o PAG que você vai vincular a essa unidade, tá bom? Então, é importante que seja toda o org que tem servidor, né, anotado, precisa de uma UPAG, tá? Então, essa informação é colocada aqui. Quando você grava essa informação, tá? Essa informação é sincronizada no SIAP. Tem algum microfone aberto aí? Isso, eu vou pedir para quem tiver com o microfone aberto, por gentileza, que feche, para que a gente não escute os ruídos externos. Então, vendo aqui que é importante que seja feito isso, tá? Então, se não fizer, quando eu gravar, a informação vai se refletir no SIAP também. E aquele outro caso, né? Se o órgão, a unidade não foi vinculada ao PAG, a UPAG deixa de existir realmente. Então, que é o que aconteceu com alguns órgãos, né? Então, a informação que já existia permanece, mas quando ela edita a ORG, vai ter um caso aqui, ó, que a pessoa clica aqui no vincular ao PAG e não tem nenhuma UPAG, né? Então, a gente precisa tratar isso com
com urgência, tá? Para que isso, assim, o dia a dia do órgão não seja comprometido com nas demais folhas, né? Nos demais meses aí para frente, tá? Vamos lá, vou voltar aqui para as perguntas. Ó, mensagem de erro que o ORG-PAI não está ativo. Esse tipo de erro aqui acontece muito quando o sincronismo não foi realizado ainda, tá? Então, nós até aceleramos aqui no final, nas últimas semanas, justamente porque vocês estavam utilizando os marcadores, e aí a estrutura que estava no ELG estava uma estrutura desatualizada, tá? Então, era o caso de, quando vocês fizeram o depara, provavelmente a unidade que estava vinculada, ela não foi associada nesse processo do deparo, então ela ficou como inativa. Da mesma forma que eu comentei, que foram aquelas unidades candidatas à extinção. Então, a solução para isso é fazer o sincronismo. Então, quando você faz o sincronismo, vem a estrutura e toda a hierarquia do CIORG, então ela atualiza isso no EORG, então essa mensagem não aparece mais, tá? Então, se o órgão que estiver nessa situação ainda é o órgão que não foi feito o sincronismo ainda. O último nosso controle aqui, nós já fizemos mais de 175, acho que, órgãos, então são poucos órgãos que não foi feito ainda. Inclusive, são alguns órgãos que eu preciso entrar em contato, né? Eu vou até pedir depois para a Thalita passar aí na lista para esses órgãos entrarem em contato comigo. Eu vi que um deles já até passou um zap agora há pouco, para a gente resolver essa situação, para a gente poder viabilizar o sincronismo, tá bom? Pergunta 6, né? Ao longo da semana, fizemos classificação, aqui no caso era do mapa, e ao consultar a unidade, existe uma versão mais atualizada, guardando o bloco, né? Então, essa situação aqui é a situação do sincronismo, tá? Aqui eu vou até reforçar, né? O que é o aguardando o bloco, o famoso aguardando o bloco? Né? Quando a gente faz o sincronismo com o CIORG, a gente traz toda a estrutura do CIORG, tá? Então, ou seja, a estrutura inteira do órgão. Então, o que o EORG mapeia e falou, poxa, tem coisa nova? Né? Tem unidade nova e tal. Quando tem unidade nova, ele fica naquele status, né, que eu mostrei aqui ó, no slide anterior, pendente de cadastro. Tá? Pô, isso aqui é uma unidade nova. Agora, quando é uma unidade existente, por exemplo, que não teve alteração nenhuma, está tudo certo com a unidade, ela fica no status de aguardando o bloco. Tá? Esse aguardando o bloco a solução, ela anda, né, ou digamos assim, ela vai sair do EORG e vai sincronizar com o CIAP, ela faz isso em grupo, né? Ele traz todo mundo que veio do CIORG, é como se fosse um ônibus, né? Está todo mundo ali, todas as unidades estão dentro daquele ônibus, e aquele ônibus anda junto. Então, enquanto tiver alguma pendência para ser resolvido, o ônibus não anda, né? Então, ou seja, esse bloco ele não vai para o CIAP. Então, o aguardando o bloco significa, existe alguma unidade pendente ainda seja de cadastro ou de complementar a informação, tá? Então, apesar de que a informação do marcador, ela foi feita com sucesso, tá? Ou seja, a Thalita já consegue entender que aquela unidade possui aquele marcador, mas as informações daquela org, ela não foi ainda para o CIAP, porque está nessa opção, existe ainda alguma unidade pendente. Tá? E essa informação de que existe uma unidade, existe uma versão mais atualizada, sempre indica isso, tá? Ou seja, você está mexendo, isso normalmente aparece quando você entra no detalhar, tá? Então, quando você olha no detalhar, ele mostra, mas fala, tem uma versão mais recente. O que é essa versão mais recente? É a que veio do sincronismo. Tá claro? Pronto. Esse outro item aqui, a pergunta 7, né? Quando a gente foi complementar a org 1144,
que inclusive é uma OPAG, aparece uma crítica que tem um CNPJ sendo utilizado por uma outra org. Tá? Aqui, o que acontece? O campo CNPJ ele é obrigatório para o PAG, tá? Isso para os órgãos SEAP-CAD. Tá? Para as demais orgs, não é. Então, e o CNPJ ele tem que ser único. Então, o que está indicando aqui? Poxa, tem alguma outra unidade que tá utilizando esse CNPJ. Então, como a gente proceder isso? Né? Em função até da recorrência, a gente está até evoluindo a solução, melhorando para que, além de informar que existe o CNPJ sendo utilizado, a gente informar qual que é, aonde que está sendo utilizado. Porque realmente hoje a mensagem ela fica um pouco frágil, porque ele só avisa, ó, você não pode usar esse CNPJ, mas não te avisa aonde que está sendo utilizado. Então aí o órgão hoje e aí a gente faz meia-culpa, né, do trabalho, porque vai ter que entrar o org para o org para saber aonde que esse CNPJ está sendo utilizado. Mas, assim, não tem mágica, né? A gente tem que descobrir qual a outra org que está sendo, tem esse cadastro, né? Então, ou você já entra em contato com a gente para a gente tentar ajudar, se é um órgão maior, né? Então, às vezes acontece que um órgão tem muita unidade, você fazer um limpa, olhar todas as orgs, é um trabalho realmente não é razoável, né? Então, a gente pode auxiliar nesse sentido. A gente está melhorando essa mensagem. Oi? Posso interferir um pouquinho? Pode. Para encontrar o CNPJ duplicado também, no resultado da pesquisa de org, você tem todos os CNPJs. De repente, pesquisando ali, você consegue identificar quando está duplicado. Você digita o número do CNPJ, ele deve mostrar quais as unidades que estão com CNPJ igual. Isso. E assim, pessoal, o que a gente pode tranquilizar também, né? Com o passar do tempo, esse tipo de erro ele vai desaparecendo, né? Então, lembrando que nós fizemos uma carga dos dados que estavam no SEAP para o EORG. Então, a gente sabe que muitos dos casos tinham configurações que estavam cadastro desatualizado, né? Veio uma base, muitas das vezes no próprio SEAP tem dados que estão inconsistentes, então nós trouxemos isso também. Então, na medida que a gente vai fazendo esse sincronismo, esse tipo de coisa vai deixar de existir, até porque, para a unidade nova, o próprio órgão já faz essa crítica, né? Então, assim, quando acontece isso aqui, é porque realmente é resultado do legado, né? De dados que já existia na base. Tá? Vamos para a próxima, né? Outra coisa que eu observei é que temos uma unidade cujo nome está correto, né? No entanto, agora fazendo a classificação, vi que o seu nomenclatura mudou para a diretoria de pessoas. Sigla tal. Como pode ter mudado esse nome? Será que isso ocorre com outras unidades da instituição? Pronto. Essa questão do nome é um bom questionamento. Por quê? O que acontece? E aí tem as duas vertentes, né? Então, nós tínhamos uma nomenclatura existente no SEAP, né, das orgs, e eu tenho uma estrutura no SEORG. Muitas das vezes, a nomenclatura que está no SEORG é diferente da que existia no SEAP. Estou falando isso para unidades já existentes, tá, pessoal? Então, o que acontece? Quando a gente faz o sincronismo, muitos órgãos esperam, opa, minha estrutura está aqui no SEORG com essa nomenclatura, quando eu fizer o sincronismo, eu estou atualizando toda a nomenclatura. Para as unidades existentes, qual é o comportamento do EORG? Isso foi até pedido de vários órgãos, tá? Que a gente não alterasse o nome, não alterasse automaticamente o nome do SEAP. Por quê? Para a gente, o SEAP, muitos órgãos utilizam vários relatórios de histórico daquela unidade, né? Então, e o SEAP, da forma que ele funciona hoje, se você mudar o nome da unidade, o SEAP entende que a vida inteira a org tem aquele nome, né? Então, vários órgãos falam, se você mudar o nome automaticamente, eu vou perder aquele histórico daqueles relatórios que eu tenho. Então, qual é o comportamento do EORG? Quando você faz o sincronismo,
para unidades existentes, ele mantém o nome existente no SIAP. Tá? Por isso, às vezes, tem essa diferença. Então, dependendo de onde que você olha vou mostrar aqui, que fique materializa um pouco melhor o que eu estou dizendo. Né? Deixa eu compartilhar aqui minha tela do CIGEP. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Ok. Sim. Ó, Sim. aqui eu peguei esse aqui que é um bom exemplo, tá? Dessa agência aqui, eu tenho duas situações, né? Então, esse nome que está aqui em cima, dados da unidade, onde você não pode editar, tá vendo? São informações que vieram do CIORG, tá? Então, é a nomenclatura que está no CIORG. E aqui embaixo, tem o nome para documento legal SIAP e nome para relatório, tá vendo? Então, aqui, tá vendo que o nome está diferente? Aqui tem Agência da Receita Federal, aqui tem uma abreviação. Então, eu tenho dois casos. Um é o caso... Oi? Tá, mora abaixo, então. Não está visível, não. Não? Não está visível. Deixa eu diminuir o... Melhorou? Ainda não. Não? Ainda não. Vocês estão vendo o quê? Sobe a tela. Deixa eu ver aqui. Estão vendo agora? Agora sim. Assim. Agora sim. Ok, então tá vendo aqui, ó, eu tenho lá em cima o nome, onde você não pode editar, é o nome que veio do CIORG. E aqui eu tenho dois campos, né? Eu tenho duas situações. Para a unidade existente, ele mantém o nome antigo, tá? Então, se o órgão quiser que o nome seja igual, ele pode aqui manualmente fazer copiar o nome do CIORG e alterar aqui, copiar aqui. Quando gravar, você vai alterar no SIAP, tá? Ou uma segunda situação que acontece, que é, por exemplo, esse caso aqui, eu tenho um nome que é muito grande, né? O nome que está no CIORG supera a quantidade de caracteres que o SIAP suporta. Então, ele abre essa opção para você fazer uma abreviação do nome, tá? Então, eu tenho esses dois fatos que acontecem, tá? Mas, resumindo, a questão do nome é para unidades existentes, o EORG não altera o nome automaticamente que vem do CIORG, tá? Então, o órgão ele precisa tomar essa decisão e aí cabe a órgão a órgão. Para unidades novas, aí não. O padrão é vir o nome do CIORG. Se não tiver essa limitação de caracteres, é o nome que vai ficar para a unidade. Ficou claro isso? Vamos lá. Vamos voltar aqui para a próxima pergunta. Para que seja possível a classificação, é necessário que haja servidor lotado na unidade? Ou pode ser apenas exercício? Não há essa necessidade. Lembrando que você está classificando aqui a unidade, né? A caixinha, né? Então, o que você está informando é que ó, essa caixinha, ela faz esse papel de gestão de pessoas, tá? Agora, naturalmente, até para não distorcer, faria sentido se tem servidor em exercício nessa unidade, né? Porque senão a gente está dizendo que tem uma caixinha que não tem ninguém em exercício, né? Eu acho que perde talvez um pouco o sentido, tá? Vamos para o próximo. Pronto. Somos operadores do MRE, mas não aparece para mim o menu alaranjado, tá? O que é isso aqui, né? Com as opções do órgão, org e administração, né? Então, aí ele não está conseguindo fazer a classificação, obviamente. O que é isso aqui? Para acessar o EORG, principalmente nessa etapa agora que você pode fazer várias configurações, é necessário que faça o login com certificado digital, tá? No caso do MRE, ele até entrou em contato comigo, eu expliquei isso para ele. Mas, assim, precisa que seja feito com certificado digital. Quem acessar somente com usuário e senha, os menus, as opções de menus não são apresentadas, tá? Então, para o acesso, são dois requisitos. Um, certificado digital, e o segundo é que a habilitação seja uma habilitação nível
órgão, tá? Não pode ser habilitação nível UPAG, ok? Pronto, esse aqui um próximo passo aqui, a pergunta 11. Realizamos a classificação das orgs e falta apenas uma org, né? Como fomos informar o marcador, o EORG apontou que está faltando bairro no cadastro do endereço da org, né? Que essa informação deve ser informada apenas no CIORG. Pronto. Então, o fluxo, os dados cadastrais de endereço da unidade, ela é uma responsabilidade do CIORG, tá? Então, realmente, você tem que atualizar no CIORG, a gente fazer o sincronismo para que essa informação conste aqui. O que tem acontecido de vez em quando, né? Nesse processo de implantação, provavelmente pode ter acontecido aqui, o órgão ele não fez o sincronismo ainda, tá? E aí não fez o sincronismo. Os dados da org que a gente tem aqui é um dado que veio do CIAP, nós fizemos na carga. E provavelmente no CIAP, ou no processo da carga, essa informação não veio, tá? Então, estava faltando a informação de bairro. Então, aí, realmente, o órgão ficou numa situação, poxa, eu não fiz o sincronismo, ou eu fiz, o sincronismo não foi feito ainda, que não está automático, e aí o órgão realmente fica sem poder caminhar. Nesses casos, o que a gente tem tratado? Vocês podem acionar a gente para a gente resolver rapidamente, então a gente consegue diretamente na base atualizar essa informação, então nós fizemos isso em alguns casos, tá? Mas, de uma maneira geral, o processo, quando isso acontecer, tem que atualizar no CIORG, né? E aí a gente atualizou no CIORG, a gente faz o sincronismo, a informação ela é atualizada, e aí você consegue caminhar com a classificação, tá bom? Então, Fiuso, oi? Permita-me. Claro. Quando você diz o sincronismo, advindo lá do CIORG, né? Isso. E esse sincronismo, no caso, quem são os operadores do EORG, seriam só mesmo de completar as informações, né? Ele é feito automático, esse sincronismo. Isso. Na verdade, assim, é uma boa pergunta, né? Nesse processo, o sincronismo ele ainda não está automático, tá? Então, até por ser o primeiro sincronismo, houve várias... tem impacto, né? Quando você faz um sincronismo, pode alterar bastante a estrutura do órgão, dependendo do caso. Então, nós optamos pela estratégia de ir fazendo órgão a órgão, né? O conjunto de órgãos. Então, nesse processo, a gente foi até positivo que tivemos a parceria de vocês, muitas das vezes a paciência de vocês, porque o sincronismo introduziu erro na estrutura, introduziu erro na estrutura do CIAP. Então, quando a gente foi fazendo isso paulatinamente, nós conseguimos atuar, dar atenção para corrigir onde precisava corrigir, melhorar quando precisava melhorar. Então, nesse momento, a gente está ativando manualmente esse sincronismo. E aí, o que acontece? Nós estamos acompanhando aqui quando uma proposta é efetivada no CIORG. Então, periodicamente eu vejo isso e já solicito que seja feito o sincronismo. Ou, algum caso específico, o órgão fala comigo, eu acabei de fazer uma alteração, preciso que essa alteração seja refletida, né? Por exemplo, criação de uma unidade nova. Então, a gente acelera o processo do sincronismo. Em breve, tá? Nas próximas semanas, que é onde a gente quer chegar, que o sincronismo efetivamente seja automático. Em que sentido? O usuário, vou pegar esse exemplo aqui, está faltando aqui o bairro, né? Então, o usuário vai lá no CIORG, atualiza essa informação. Quando ele gravar essa informação, vai ter um processo que vai sincronizar, sem intervenção nossa, de nenhum operador, né, do sistema. Ele vai sincronizar, vai chegar aqui no EORG. Se tiver alguma tarefa, o operador atua. Se não tiver, essa informação já vai direto para o CIAP. Né? Mesmo se tratando de uma unidade informal? Não, unidade formal não. Isso é unidade formal, tá? Certo. Eu estou falando de CIORG é unidade formal. Unidade informal, aí sim, você entra só no EORG, aí é EORG e CIAP, tá? E aí, para o ORG, para a unidade formal, o sincronismo já é imediato, tá? Você atualizou aqui, ele já vai sincronizar no CIAP. Quando não é imediato? Por exemplo, agora, no período de fechamento da folha, que
o sincronismo ele não é permitido. Então, você vai fazer alteração aqui e vai ficar aguardando até a folha abrir. Viu? Quando a folha abrir, os dados vão ser sincronizados no SIAP. Ok? Obrigado. Fiuza? Oi. Alô, Fiuza? Oi, pode ir. Oi, é o Álvaro da CGU, tudo bom? Ô, Álvaro. Fiuza, deixa eu só tirar uma dúvida com relação a essa atualização de informação no CIORG. A gente passou agora por uma alteração que a gente tinha que abrir uma proposta. E agora, em um termo prático agora, eu preciso alterar só uma sigla de imunidade. Eu tenho que abrir uma proposta ou posso só alterar lá? Aí você fez... Eu tenho que perguntar para os universitários do CIORG, tá? Ah, tá. Eu estou aprendendo junto com vocês, né? Então, me parece, tá, Álvaro, que quando é uma autorização mais simples, não precisa de proposta, né? Então, por exemplo, o que eu fui aprendendo no meio do caminho, a inclusão de um e-mail ou ajuste de algum endereço, não precisa abrir proposta. Vai lá, simplesmente altera e salva, tá? Tá. Quando é uma alteração que envolve decreto ou alteração do regimento, aí precisa de proposta, né? Nesse caso específico, eu não vou saber te responder, tá? Então, beleza. Obrigado. Vamos lá. Fiuza, licença. Oi. Fiuza, se unidades novas foram criadas antes do fechamento da folha e não estão aparecendo, eu peço esse sincronismo... desculpa, só um minutinho. Eu peço esse sincronismo via Central CIPEC, como que funciona? Nesse momento, pode pedir o sincronismo. Eu tenho aberto aí meu contato, né? O nosso contato e e-mail também, ele já está aí na boca do povo, né? Já pode pedir direto para mim mesmo, tá? Ou no e-mail. Okay. Isso. O que a gente tem acompanhado, com quem falou? De lá, isso aqui da Universidade Federal do Espírito Santo. Então, o que a gente tem acompanhado, tá? As efetivações de proposta do CIORG, tá? Então, na medida quando a gente vê, teve uma proposta efetivada, então eu já solicito aqui o sincronismo, tá? E no caso de vocês, eu acho que um colega seu já entrou em contato várias vezes comigo, né? Exatamente nesse... criou, a gente precisa nomear as pessoas, tal. Então, a gente já agiliza aí o sincronismo, tá? Até porque esse processo, como eu comentei, assim, em breve, ele vai ser automatizado, né? Então, realmente não faz sentido a gente criar um pedido para fazer sincronismo, né? Entendeu? A gente está fazendo dessa forma em função da fase de implantação mesmo, tá? Beleza, obrigado. Vamos lá. Tem mais duas perguntas aqui, depois a gente pode ficar disponível para as dúvidas pontuais, né? A 12 aqui, já fizemos a indicação dos marcadores, né? Das WOCs, mas ficamos com a dúvida. Temos alguns WOCs que estão no CIORG, mas ainda não foram criadas no EORG e SIAP, pois estamos aguardando as fases do EORG, né? Pronto, esse aqui é o caso, né, que atualizou no CIORG e não foi para o papel. Então, deixa eu botar aqui. Opa. Então, esse é o caso específico que não foi feito o sincronismo ainda, tá? Então, realmente, existe no CIORG, mas não chegou no EORG ainda. Aqui é um ponto importante até para ressaltar, que a gente tem diminuído, né? Mas quando vocês fizeram a proposta no CIORG, é importante assim, que todos os dados estejam preenchidos, tá? Os dados complementares, aquela distribuição de autoridades, tá? Porque acontece, se isso não tiver perfeitamente preenchido, o sincronismo ele não é realizado, tá? Então, quando a gente vai fazer o sincronismo, fica pendente enquanto não for feito esses ajustes, tá? E a última pergunta aqui, né? Estamos atualizando o ORGs, né? E nos deparamos com a crítica abaixo, que é a coexistência de duas autoridades com data fim de vigência não preenchida. Esse tipo de situação, assim, graças a Deus, ele não está acontecendo mais, tá? Isso aconteceu principalmente para os primeiros órgãos que foram sincronizados, que tinham um erro na aplicação,
que estava deixando isso acontecer. Tá? Nós identificamos, já corrigimos isso, e o que nós temos feito para onde os órgãos aconteceram, esse fato nós estamos corrigindo, já corrigimos boa parte, e eu até peço a compreensão e peço desculpa, né, por os órgãos que aconteceram isso, mas assim, estamos arrumando todos os casos, tá? Então eu peço também, inclusive, se algum órgão tiver nessa situação ou outra situação que apareceu uma autoridade aqui que nunca existiu aqui ou não deveria ter existido, né? Então, que a gente não tiver mapeado ainda, não tiver corrigido, a gente vai corrigir, tá? Isso tanto aqui, em alguns casos, isso refletiu até no CIAP também. Então, nós estamos ajustando isso, principalmente para os primeiros órgãos que foram sincronizados. Graças a Deus, não está acontecendo mais para os novos sincronismos. Tá? Então, espero que não aconteçam mais também. Eu acho que de pergunta, pessoal, foram essas as principais perguntas. Aqui, Thalita, você quer falar um pouquinho? Aqui são as classificações, né? Não sei se tem dúvida em relação a isso. Isso. Primeiro eu queria que, a respeito do sistema mesmo, a respeito das funcionalidades do EORG, da usabilidade e daquilo que ocorreu nas tentativas de quem já fez, se houve algum questionamento que não foi respondido nessas perguntas que nós levantamos, essas foram as mais recorrentes, a gente levantou 13 ou 14 perguntas que foram as mais recorrentes, então eu gostaria que, caso a gente não tenha abordado, vocês tragam para a gente. A respeito da classificação, a Thaís está pedindo para falar alguma coisa. Eu vou só concluir, Thaís, só um minutinho. A respeito da classificação CIPEC, se alguém tem dúvida também sobre que tipo de classificação você deve colocar nas suas unidades de gestão de pessoas, também eu posso tirar as dúvidas agora. A gente vai levantar agora, para a gente não se estender muito, aproximadamente uns 10 minutos para esses questionamentos, tá bom? Thaís. Acho que a Laila estava na minha frente. Eu tenho... Tá. Eu tinha levantado a mão primeiro. Posso falar, então? Pode. A minha dúvida é bem simples. Eu até mandei um e-mail para vocês na semana passada. Eu verifiquei na estrutura que algumas unidades no EORG, eles ainda estão com denominação de autoridade, porque são aquelas unidades que tinham a FG4, as FG5 que foram extintas recentemente, mas elas ainda constam com denominação de autoridade. E eu não estou conseguindo encerrar a autoridade porque não aparece o campo. É bem parecido com essa última dúvida que o Fiuza colocou aí nos slides, só que para mim ele nem sequer aparece o campo para colocar data fim. Por ser uma unidade classificada como informal, eu não vou conseguir colocar a data fim. Eu não consigo fazer mais no CIOP e também não estou conseguindo fazer no EORG porque não aparece essa funcionalidade de data fim. E a gente não trabalha com o boletim de gestão de pessoas ainda. Eu até questionei se tinha alguma ligação, se a gente só conseguiria encerrar se a gente passasse a utilizar o boletim de gestão de pessoas. Não. Qual é o seu órgão? O FERSA, Federal Rural do Semiárido. Semiárido, tá. Qual que é o seu nome mesmo? Laila. É o mesmo caso da UFO em Uberlândia, aquela demanda que eu já te mandei, o Claudionor. Isso, tá bom, então. Esses casos, vamos tratar, né, porque isso são informações que vieram do CIAP, né? Então, eu vou pegar... Você chegou a abrir a Central CIPEC, não abriu? Eu mandei só por e-mail, mas eu posso ou reiterar o e-mail ou posso abrir no Central CIPEC. O e-mail para quem? Você mandou para mim esse e-mail? Mandei para você, para a Francine e ainda coloquei o Raimundo também. Fiquei em dúvida se o Raimundo estava nessa parte do EORG, eu só no CIORG. Porque o Raimundo é nosso especialista aí, o pessoal mais conhece na parte do
do CIORG. Tá? Eu Isso, posso eu vou reenviar o e-mail. Tá. Não, pode deixar, ele está aqui. Nós vamos tratar, só para entender que essa unidade era uma unidade formal ou informal? Ela era formal porque ela tinha a autoridade, né? Ela tinha a função designada. Então, na época que a gente fez o CIORG, a gente já nem colocou mais essa função. Eram funções dentro de sessões, já bem no terceiro nível, assim, de hierarquia. E aí as funções foram extintas automaticamente pelo Ministério, no próprio CIAP, e a gente não lembrou na época de encerrar as autoridades. Então, quando a gente foi fazer o EORG, eu já classifiquei elas como unidade informal, mas eu não me atentei para esse fato de que ainda existia uma autoridade vigente. Então, elas estão no EORG hoje como informais. Tá. Elas estão no EORG como informais, né? Então, ela existe, na verdade, essa autoridade só existe no CIAP, né? Eu consigo consultar, quando eu entro dentro da UORG, eu consigo consultar que existe autoridade, por exemplo, denominação, chefe de seção, função, FG5, data de vigência, aparece a data de início, mas não aparece nenhum campo para mim colocar essa data fim. Eu visualizo no histórico de autoridades. Eu consigo ver que existiu. Tá bom. É o mesmo caso que o Cláudio Honor lá da UFO passou, a gente está tratando aqui, ver como é que a gente vai atuar nesses casos, tá? E aí, assim que a gente tiver uma solução que eu mando para vocês. Muito obrigada. De nada. Então, vou eu a minha dúvida. A Thaís, da Fundacentro. Oi, Thaís. Como você não consegue me responder no CIORG, eu vou botar a pergunta assim mesmo. A Fundacentro, ela passou por uma reestruturação agora em novembro, a gente fez um regimento interno, e agora o regimento interno foi alterado por uma outra portaria agora, com vigência a partir de 1º de julho. E aí a gente olhando a unidade presidência, que era uma unidade formal, ela não aparece, porque no CIORG ela não existe a presidência assim, ou existe? Eu fiquei na dúvida. Tá. No CIAP, ela existe. No CIORG, ela não existia. Eu queria saber se eu posso botar ela agora no CIORG e aí fazer a associação, porque ela é a unidade pai de todo mundo, né? Tá, então, como é a unidade pai, então, o que acontece? Me parece, tá, Thaís, que é o caso semelhante das universidades. Então, quando você sincronizar, a org pai vai ser a própria Fundacentro, tá? Então, a autoridade, o cargo de presidente está vinculado à Fundacentro, não é uma caixinha. Se for isso, tá? Não é uma caixinha separada, entendeu? Então, se for semelhante ao caso das universidades, então o que acontece? Você vai sincronizar, inclusive eu acho que a Fundacentro nós já até sincronizamos por esses dias agora, tá? Você vai criar, e aí você vai ter que nomear, movimentar o presidente, né, nomear direto na org pai, entendeu? E aí essa caixinha no CIAP presidência talvez não faça sentido mais, tá? Ô, Fiuza. Oi. Laila, já concluiu o questionamento ou levantou a mão novamente? Não, já concluí. Eu vou baixar a minha, desculpa. Fiuza, posso, Thalita? Ou tem alguém aguardando? Tyson? Sou eu mesmo. Fiuza, pelo que eu entendi da sua apresentação, toda UPAG ela tem que ser uma unidade formal. Isso. Aqui na UFS nós temos o hospital universitário, que é gerenciado. Qual que é a unidade? Perdão? Qual que é a sua unidade? Nós temos a Universidade Federal do Espírito Santo. UFS, tá. Isso. Aí nós temos todo o hospital universitário foi cadastrado como informal no EORG, porque não existe nenhum cadastro no CIORG, então não tinha como fazer associação no DEPARA. E aí nós temos a UPAG do hospital, que também está como informal. O que fazer nesse caso? Nesse caso, novamente, né? Não pode continuar assim, tá? Por aquele motivo. Hoje, se, por exemplo,
é porque você não sentiu isso na pele, porque provavelmente você não precisou, por exemplo, incluir um novo ordenador, liberar um novo CPF para... Já precisei. E não conseguiu Já fazer, precisei, né? já. Não consegui, não tem como. Não tem como. Dentre Então, outras coisas que não tem como. isso. Então, o que a gente tem que fazer, tá? Você tem que elencar uma outra org dentro da universidade para ser a org o PAG do hospital, entendeu? Só que o hospital é gerenciado pela EBSER. Não é... Não, mas assim, não tem... eu não vejo... vamos pensar o seguinte, né? Uma forma de você pegar essa unidade informal, que está hoje, ela está vinculada a alguma unidade formal, certo? Sim. Essa unidade formal pode ser o PAG. Né? O PAG é só um atributo da org, entendeu? Então... Não teria problema ser gerenciado por outra estrutura. Eu, no caso, teria que entrar em negociação, como você falou, para que alguma unidade fique como informal no CIORG, no caso, né? O correto, né? Você fala, mas assim, ou você elencar uma org formal dentro da universidade, que já é formal hoje, só para você falar, essa aqui vai ser a minha PAG no hospital, entendeu? Os servidores, concorda que eles não precisam estar vinculados a essa, não precisa estar lotado nessa org, entendeu? Então, somente as orgs onde estão lotados esses servidores do hospital que você vai colocar ao PAG vinculado é o PAG XPTO que você classificou, entendeu? Isso, no caso, não vai interferir em outros sistemas como o de férias, onde, no caso, a estrutura vai permanecer a mesma no CIAP, apenas ao PAG que vai estar. Porque se todas as unidades forem vinculadas em uma unidade só no CIORG, todas as férias viriam, no caso, para essa unidade. Nós estamos falando de um PAG, tá? Isso, não vai interferir em outros sistemas, né? Não. É porque, assim, a sua pergunta ela é muito abrangente, né? Então, você fala, não vai interferir em todos os sistemas, né? Tem que ver quais são esses sistemas, né? Mas, assim, o que a gente está falando, assim, é a informação de quem é o PAG, né? Então, de quem é o PAG, não tem... todos os sistemas que usam a informação de PAG, eles vão ser afetados porque você está alterando, né? Mas, assim, a org em si não muda nada. O que você vai permitir é que, por exemplo, você faça a gestão daquela PAG, né? Que hoje, na situação que você... Por exemplo, nesse caso específico, você fica com a corda no pescoço, né? Se você precisar fazer qualquer alteração no PAG hoje, você não consegue. Entendi. E uma última dúvida. Sobre essa questão de colocar a autoridade na unidade. Tem uma unidade que ela, no CIAP, em nenhum lugar, ela foi encerrada. No caso, eu não consigo hoje incluir uma nova autoridade para a unidade informal. Vai ser feito algo nesse sentido ou não? Por exemplo, programas de pós-graduação possuem FCCs, então elas precisaram ser cadastradas como informais. E aí, uma delas eu deixei encerrado antes de fazer o Depara. Então, hoje eu não consigo não consigo incluir uma nova autoridade. O que acontece? Foi aquilo que eu comentei lá atrás, né? Hoje, unidade formal, informal, não é autoridade de org, entendeu? Porque se ela é autoridade de org, ela precisa existir no CIORG, entendeu? Então, não faz sentido, a gente tem que separar essas duas coisas, tá? Não faz sentido uma org ser informal e ter uma autoridade, tá? Ela pode ter uma função, né? Eu vou citar o meu exemplo específico, né? Eu ocupo uma função aqui no Ministério da Economia. Alguns meses atrás, essa função era uma autoridade de org. Então, eu tinha uma caixinha que eu era responsável e tinha atribuições naquela caixinha. Quando teve uma mudança de regimento, essa autoridade ela foi transformada, deixou de ser autoridade. É só uma função, semelhante a esse exemplo que você deu. Então, hoje, formalmente, eu não tenho uma caixinha dentro do Ministério da Economia. Então, apesar de eu exercer uma função, receber por isso, eu não posso assinar, eu não tenho uma caixinha específica para mim, entendeu? Então,
eu estava até conversando com outra colega ontem de uma universidade. Eu não vejo, assim, formalmente, do jeito que está estruturado, assim, eu tenho uma caixinha aqui que é um coordenador de curso, né? Então, esse coordenador, Isso, exatamente. essa unidade formal, ela está vinculada à unidade formal. Ele está vinculado ao centro de ensino aqui, tá? Então, você vai nomear a pessoa no centro de ensino. Vai dar aquela função no centro de ensino. E aquela função não é uma autoridade, tá? Porque a autoridade do centro de ensino é outro. É o diretor, o que é a função. A FCC é um cargo, né? Mas não é um cargo de autoridade, entendeu? Compreendido. Muito obrigado. É uma mudança, que eu comentei, né? É uma mudança de paradigma e de processo, né? Então, que é uma coisa que a gente tem que trabalhar, e se a universidade ou alguém entender que é fundamental que seja uma autoridade pelo motivo A, B, C ou D, ela tem que negociar isso quando está fazendo a estrutura do órgão, né? Para constar na estrutura formal do órgão. Entendido. Ô, Fiuza, obrigado. Dentro desse... Álvaro? É Álvaro? É o Claudionor, posso? Ou não? Opa. Peraí, não, eu tenho Álvaro, Márcia, Pedro e Rebeca. Claudionor depois. Tá bom. Fiuza, vou te passar um questionamento que eu recebi do pagamento, que ele falou assim, que antigamente o pagamento acessava a transação TB, AL e o PAG. Isso. Aí ele foi acessar, ele não conseguiu, falou que agora é pelo EORG. E ele estava querendo uma relação de CPF para encaminhar as DIF, GFIP para homologar a folha. Isso. Como é que é feito agora? Então, é uma boa pergunta. Você vai... quem é que perguntou? Álvaro, CGU. Álvaro da CGU. Então, Álvaro, o que a pessoa tem que fazer? Ele tem que entrar lá no EORG, pesquisar essa OPAG, né? Que esse, no caso, é uma OPAG. Então, você vai pesquisar o PAG. Naquela abinha lá de OPAG, que eu mostrei, né? Lá tem um CPF responsável pela DIF. Tá, beleza. Então, é uma boa pergunta assim, para a gente reforçar, tá? Aquelas transações, por exemplo, essas do CEAP, elas foram desativadas, tá? E não vão voltar, né? E, na verdade, assim, mais do que isso, mesmo que o usuário fosse, abriu aqui, por acaso funcionou, né? Eu falo assim, não façam alteração lá. Por quê? A informação que vale é a informação que vem do EORG, tá? Então, se por acaso alguém foi lá e alterou direto no CEAP, quando sincronizar com o EORG, aquela informação vai ser perdida, entendeu? Então, essas transações, assim, elas não vão voltar mais. Então, o que a gente está trabalhando aqui para que fique mais fácil utilizar, né? Disseminar esse conhecimento, por isso que esse evento aqui é super positivo. Eu quero fazer um outro, como eu comentei com vocês, para que, como há uma mudança nesse processo, então o pessoal do pagamento, que às vezes trabalha aí 20 anos, né, no CEAP, 20 anos trabalha desse jeito, né? Aí, num belo momento, não está funcionando mais, né? Então, mas assim, no EORG ele vai conseguir essa mesma informação, tá? Tá certo, obrigado. Márcia Mello. Oi, Márcia. Qual órgão? Oi. Bom dia, tudo bom? Bom dia. Olha, na verdade eu tenho duas dúvidas. Alô? Oi, estou aqui, estou ouvindo. Você é de qual órgão, Márcia? A primeira, da Sudene. Sudene. Sou da Sudene. Eu cheguei até a passar uma mensagem para a Central CIPEC. A primeira tentava fazer o marcador, selecionava a classificação do CIPEC, na hora de gravar, dava a mensagem que não possuía autoridade, precisaria de uma autoridade. E nas UORGs que eu tinha selecionado, eu identifiquei que as autoridades estavam lá definidas, e não consegui fazer isso, porque dá essa crítica de que precisa de autoridade. Essa é a primeira pergunta. A outra, surgiu aí, quer responder logo essa? Não, pode fazer, que eu respondo tudo junto. Pronto. A outra é com relação a essa complementação que foi solicitada depois. Algumas unidades. O CIORG criou umas unidades informais, são comitês, são grupos reunidos.
grupos de trabalho, tipo Conselho Deliberativo. E essas unidades não possuem nem autoridade de org, nem função, porque é formada exatamente pelas outras autoridades. São grupos de trabalhos e são comitês. E como é que a gente vai complementar isso se eles não têm essa função? Essa responsabilidade é nossa, do EORG, ou é do CIORG? Porque no nosso órgão está separado. As ações do CIORG estão sendo feitas pela gestão institucional e as do EORG pelo pessoal pela gestão de pessoas. Então, são essas as dúvidas. Nossa, eu acho que você fez duas excelentes perguntas, tá? Vamos lá, que estão até um pouco relacionadas, né? Vou responder a primeira da autoridade, assim, hoje já não é, nós já tiramos essa obrigatoriedade, tá? Então, se você for editar, provavelmente não vai ter essa crítica mais, tá? E aí a gente pode até ver o caso específico, mas não vai ter mais, tá? Justamente até em função da segunda, tá? O que nós descobrimos aí quando a gente começou a implantar o EORG, que é desses comitês, desses conselhos, né? Todas as universidades têm isso, que existem no CIORG, mas não tem, são organismos, né, que se reúnem periodicamente, e que realmente não faria sentido criar isso no CIAP, né? Porque não tem pessoa alocada. Então, tem o caso de vocês, tem o caso das universidades. Só que nós descobrimos isso agora implantando o EORG, tá? E a gente não foi mapeado isso antes, tá, Márcia? Então, infelizmente, a gente vai ter que criar essas unidades no CIAP, tá? Mas, digamos assim, a gente está poluindo um pouco a base. Não, mas nós já mapeamos isso, nós vamos evoluir tanto o CIORG como o EORG para que esses casos, essas unidades, elas não façam parte desse processo, entendeu? Então, eles vão ter algum identificador que indique, isso aqui não precisa ir para o sistema de gestão de pessoas, entendeu? Então, nesse momento, precisa implementar, não vai ser exigida a parte de autoridade, tá? Que a gente tirou. No início, estava precisando, aí a gente estava até fazendo uma ação que não era nem recomendada, assim, não era o correto, né, digamos assim, que é incluir uma autoridade qualquer, né, só para o dado andar, mas atender aquela crítica. Isso, atender a crítica. Nós tiramos essa crítica exatamente para poder andar, tá bom? Tá bom, obrigada. Nada. Por gentileza, agora, a gente vai tentar concluir às 11h30, então nós vamos responder o Pedro, a Rebeca e o Claudionor. Eu peço que vocês sejam breves e vamos disponibilizar um e-mail para que vocês façam maiores questionamentos daquilo que não tenha sido respondido nesse período, tudo bem? Então, vamos lá, agora o Pedro. Oi. Alô? Estamos ouvindo, Pedro. Está ouvindo? Oi, aqui é o Pedro da Anatel. E estou com uma dúvida. Oi, está ouvindo? Estou ouvindo. A gente não está conseguindo fazer nenhuma atualização nas UORGs. Está dizendo que o órgão, a Anatel, está com pendência. Isso foi quando, Pedro? Olha, salvo engano, foi a Suzana que te mandou um e-mail na segunda ou na sexta-feira. Tá, vamos ver, porque a Anatel, ela teve uma particularidade, né, específica, então eu vou até olhar, a gente tinha resolvido já, né? Então, por isso que eu te perguntei de quando é que essa notícia, eu vou dar uma olhada aqui, de qualquer forma, eu vou ver aqui o e-mail da Suzana, né? Para ver se eventualmente a gente já tá resolvida essa situação, tá? Tá ótimo. Obrigado. Nada. Obrigada, Pedro. Rebeca, por favor. Rebeca, tá no mudo. Rebeca? Não. Vamos para o Claudionor, enquanto a Rebeca tenta se organizar. Vamos lá, Claudionor. Bom, a minha questão, Fiuza, vai ver, até já está a par de tudo.
O colega da universidade falou sobre a FCC, né, que não é autoridade. Hoje as universidades estão trabalhando com a FUC, elas não estão no CIORG. Todos são coordenadores de curso, eles têm uma equipe, eles têm a parte de homologação de férias, eles têm uma N atividades vinculadas à unidade no CIAP. Isso pode acontecer dela vir ser autoridade? É a primeira pergunta. A outra é o seguinte, a Universidade de Uberlândia, ela está numa transição entre a EBSER e a UFO. Então, o HC de Uberlândia é uma UPAG, todo, e ela tem uma hierarquia nela e as unidades estão informais dentro do EORG. Somente trouxe via CIORG o Hospital de Clínica, que é a unidade maior, que é 179. E só que na atualização que eu fui fazer no EORG, em questão deste marcadores e tudo, para as unidades informais, o que acontece? Uma unidade que eu fui colocar o marcador, ela está vinculada a um org que não está no EORG, que está vinculada à unidade maior. E só tem uma no CIORG. Você entendeu? Nós não colocamos a hierarquia porque está nessa transição. Sendo assim, eu determinei que todas fossem vinculadas à unidade maior da hierarquia dentro do HC. Eu posso, no momento, fazer essa atualização no CIORG e esse sincronismo pode acontecer? Eu não entendi. A atualização no CIORG, sempre que você atualizar no CIORG, vamos por partes aqui, para ver se eu entendi a sua pergunta. No CIORG, você vai estar a estrutura, né? Então, quando você atualizar essa estrutura, ela vai sincronizar com o EORG para atualizar, tá? Então, se você, por exemplo, no caso aí do hospital, desse HCI, se você houver algum detalhamento da estrutura lá, vai vir esse detalhamento. Vão ser criadas essas unidades novas, entendeu? Então, aí eu não entendi exatamente aonde... Não, que a minha questão maior é a seguinte, se eu, de repente, for lá no CIORG e atualizar, colocar uma hierarquia no CIORG até 4 níveis, um exemplo, porque tem a diretoria geral, depois tem 4 diretorias subordinadas, nessa diretoria subordinada tem as gestões, gestão de enfermagem, gestão clínica. Um exemplo, se eu faço isso no CIORG, coloco até 4 níveis lá, no momento que eu vim no EORG, eu vou ter que formatar novamente a unidade PAI, daquelas que estavam, uma gestão, por exemplo, uma gestão de enfermagem. As informais você vai ter que atualizar quem é a unidade PAI, sim. Entendeu? Depois disso acontece o sincronismo. Exato. Então, sempre que você veja só, o que você detalhou no CIORG, ele vai criar essa estrutura nova essa estrutura no EORG. Perfeito. Certo. Aí você sincronizou. Aí depois você vai ter que mudar, pegar aquelas unidades informais que você tinha vinculado lá na estrutura nível maior e atualizar para uma hierarquia menor, entendeu? Ficou claro. E a questão das FUC? Hoje, as coordenações de curso de uma faculdade. A faculdade X tem N cursos, tem 4, 5 cursos. Estes cursos, existe uma coordenação. O coordenador, ele responde pela equipe lá dentro, às vezes é o técnico administrativo que está lá, às vezes os próprios docentes daquele curso, e ele responde, só que é a FUC, não é a FCC. Lá no CIORG está a FCC, né? Não tem a FUC. Isso pode tornar autoridade, porque elas estão todas informais. Então, veja só, aí a gente depois tem que ir amadurecendo isso, tá, Cláudio? Mas o que eu tenho de informação, assim, unidades formais são as unidades que existem no CIORG, tá? Então, se essa pode ser formal dentro se é uma autoridade, né? Então, ela tem que existir no CIORG. Se ela não é, a FUC não é considerada autoridade, então ela não pode existir como formal, entendeu? Aí, assim, então ela vai ser uma unidade informal, e aí, pelo que você falou, a pessoa que tem essa FUC, ela pode fazer algumas ações dentro do homologar férias, por exemplo, né? Então, aí o sistema de homologar férias tem que trabalhar isso, né? Entender, ver, na verdade, a função da pessoa, né? Entendeu? Certo. Ok.
Agora, a Rebeca conseguiu? Tá baixinho, mas estou ouvindo, Rebeca. Rebeca é de onde? Do Ceará, da Unilab. Bom dia, gente. São dois questionamentos, mas são simples, eu acho. Com relação à classificação, pelo que eu entendi, então, apenas as unidades de gestão de pessoas precisam ser classificadas com marcadores. E a outra né? Certo, obrigada. E a outra é como é que eu faço para excluir exatamente essa questão das FUCs, uma unidade informal que foi extinta. Como é que eu faço isso? Já que ela não existe no EORG criada, né, mas ela está lá, não existe no CIORG criada, mas ela está lá no EORG por causa dos dados do CIAP, mas eu não consegui identificar como é que eu faço para extinguir ela no EORG, unidade informal. O EORG, a parte de extinção, ela vai estar disponível aqui em meados de setembro, tá? Então, tá okay. hoje não tem como, na verdade, se quiser excluir muito, a gente tem que excluir aqui na mão, tá? Certo. Mas aí, em meados de setembro, a gente vai estar integrando automaticamente a exclusão, e por isso até que a gente pediu, né, para que vocês já façam no CIAP a parte de exclusão, entendeu? Dessas unidades de paciente, porque para que a partir de setembro a gente vai desativar aquelas transações de exclusão do CIAP, entendeu? Ok, obrigada, então. Pessoal, então, como a gente tinha combinado, a gente vai concluir por aqui. Fiuza, qual o e-mail que o pessoal pode mandar para tirar dúvidas sobre o EORG, ou você prefere que seja feito na Central CIPEC? Como que você quer que sejam feitos esses questionamentos? Qual e-mail que você está usando aí para os marcadores? sgp.cipec@planejamento.gov.br, que é o que foi o documento de atualização da classificação CIPEC para todo mundo. Então, se vocês também colocam a identificação que é sobre o EORG, dúvidas sobre o EORG, que eu também posso mandar para o Fiuza, que ele recebe de mim sendo dúvidas sobre o EORG. Pode repetir de novo o e-mail, por favor? Tá naquele documento, naquele PDF que eu enviei, tá bom? SGP, de Secretaria de Gestão de Pessoas, sgp.cipec, SIPEC, @planejamento.gov.br. Ok, eu vou pôr aqui no sgp.cipec, @planejamento, compartilha aqui, ó. Isso. Bom, pessoal, se tiver mais alguma dúvida, vocês podem caminhar por lá. Eu acredito que tenha sido bem proveitoso hoje, que vocês tenham tido maiores informações sobre o EORG, sobre essas dúvidas que têm surgido. Nós temos o Conecta Gente, que é justamente esse espaço para a gente poder ter esse relacionamento, essa comunicação mais efetiva, mais próxima de todo o CIPEC, justamente para a gente ter esses espaços de conversas com vocês, tá certo? Eu espero que vocês tenham aproveitado. Esse momento a gente gravou, eu vou disponibilizar na playlist que a gente abriu dentro do YouTube do Ministério da Economia, para caso vocês tenham dúvidas que possam ser tiradas por lá, tudo bem? Então, a gente vai disponibilizar, eu vou mandar um WhatsApp que vai chegar em vocês, a gente vai mandar também pelo próprio EORG, a mensagem, um e-mail, para vocês saberem onde vai estar disponível, tudo bem? Então, eu agradeço a participação de vocês todos, agradeço Fiuza, Francine, toda a equipe SGP que tem se empenhado para oferecer o melhor para vocês. Muito obrigado por vocês estarem também bastante engajados em solucionar esses problemas, em estarem conosco para resolver essas questões, para a gente estar rodando 100% o mais rápido possível. Eu agradeço a presença de vocês todos. A gente se encontra nos próximos eventos que a gente propuser, e todas as vezes que a gente tiver situações que precisam ser tratadas com vocês, tá certo? Muito obrigada.
Fiuza, muito obrigada por você estar aqui, se disponibilizar, a Francine também, o Jones. Muito obrigada. Fiuza, quer falar com eles? Sim, só para despedir. Primeiro, assim, Thalita, sabe que né, sempre que possível, né, faço questão de participar, até porque esse contato, ele, na verdade, foi até que eu comentei no início, né, esse projeto, o sucesso desse projeto, que pretende facilitar a vida de todo mundo, ele só vai ser alcançado com a participação de todo mundo. Então, e esse contato, eu entendo que é fundamental, né? Porque é o que a gente viu em algumas dúvidas aqui, cada órgão tem uma realidade, né? Então, às vezes a gente aqui no órgão central, a gente tem uma outra realidade, né? Então, se eu ficar olhando só para o meu umbigo aqui, as coisas não andam, né? Na verdade, assim, a gente, em vez de criar uma solução, a gente cria um problema para vocês, né? Então, por isso que eu disponibilizei meu contato, né? Meu acesso, vou até compartilhar aqui para vocês também, né? Tem meu zap, né? Que vocês podem mandar um zap para mim, entendeu? Principalmente nesse momento de implantação, porque às vezes acontecem problemas, né? E que se a gente não atuar rapidamente, esse problema deixa de ser um problema e vira uma crise, né? Então, essa parceria com vocês, ela tem sido, assim, essencial para que isso não acontecesse, tá? Então, alguns questionamentos vocês viram em que o sistema deu problema realmente, só que nós conseguimos atuar em função de quê? Da parceria de vocês. Então, você vê, nós estamos aqui falando de melhorias, a Thalita, né, tem agradecido, porque tem conseguido evoluir no mapeamento da rede CIPEC, né, que é um trabalho que sempre se quis fazer, né, é super importante e sempre encontrar uma barreira, uma dificuldade, né. Então, o EORG está sendo um facilitador nesse sentido, né, e é uma coisa que vai ficar perene. Então, isso não está em planilha, não está em e-mail, né, então... E isso a gente está conseguindo fazer com a parceria de vocês. Então, eu peço, né, agradeço, na verdade, assim, essa paciência de vocês, essa colaboração, né? Tem órgãos aí que eu agradeço todo dia a parceria, porque a gente bagunçou a vida deles, né? O órgão explicou para a gente e a gente está corrigindo a gente tem recebido feedbacks positivos em relação a isso, tá? Então, isso me deixa bastante motivado. E eu falo aqui em nome da equipe aqui, né, até em nome da Francine, da equipe da SGP, do próprio CERP, né, que tem se empenhado bastante, né, então, para que a gente consiga cada vez mais melhorar essa solução, tá? Eu queria, Thalita, só para finalizar, se possível, né, eu vou pôr uma lista aqui dos órgãos aqui que eu estava precisando falar com eles, tá? Um deles, eu acho que a do Maranhão até entrou em contato comigo agora há pouco, mas eu precisava que vocês entrassem em contato comigo aqui, ó. São esses órgãos aqui, deixa eu mudar a letra, que a gente precisa tratar de alguns assuntos aí relacionados ao sincronismo, tá? Que é o IFPA, eu não sei se tem alguém aqui, a UFPB, a de Campina Grande, no Maranhão, acho que o Maranhão já entrou em contato comigo, já vou retornar, de Pernambuco, a Federal de Pernambuco, do Amapá e a Rural do Amazonas, tá? Se tiver alguém aqui, ou se não tiver, vocês puderem pedir para entrar em contato comigo, né? Pode mandar aqui um zap para mim, tá? Eu agradeço bastante, porque a gente precisa resolver só tirar algumas dúvidas antes da gente fazer o sincronismo deles, ok? Tá bom. Obrigado. Vou mandar essa relação aí para os grupos que a gente tem aqui também. Tá. E a FPA está aqui presente e vai entrar em contato com você, Fiuza. Obrigado. Obrigado. Fiuza, você, Thalita, a Francine, parabéns pelo evento, viu? Foi muito bom. Que bom. Obrigado. Bom, é isso, gente. Até a próxima. Fiquem com Deus. E bom restinho de semana aí para a gente ralar. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Obrigada. Tchau.